Que a paz do Senhor seja com todos. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, por podermos juntos, reunidos, nós e a tua palavra, podermos ouvir a sua voz. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Muitos hoje, milhões, bilhões hoje, vivem sem te conhecer, sem conhecer tua palavra, sem adorar o Senhor num local de culto. E graças ao Senhor nós estamos aqui. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa usar a tua igreja para alcançar os perdidos, aqueles que não te conhecem. Continue, Senhor, levando o teu evangelho sobre toda a terra, e que mais e mais pessoas possam ser salvas pela graça do Senhor. Obrigado, Senhor, por fazer parte da tua aliança, por ter sido salvos com uma grande salvação, através do preço do teu amado Filho, pelo sangue de Jesus Cristo, fomos redimidos. E estamos aqui, Senhor, que possamos ter uma hora abençoada, que o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Vamos abrir então, irmãos, no livro do profeta Jonas. Livro de Jonas, depois de Daniel, vem Oséias, Joel, Amós, Obadias, aí vem Jonas, capítulo 1. Nós começamos a semana passada vendo esse profeta, esse homem de Deus, que não é um personagem fictício, é um personagem real, que consta em 2 Crônicas capítulo 14, que era filho de Amitai o profeta, vivia na cidade de Gat-Efer, na Galileia, e ele já havia conhecido, já havia pregado sobre a graça de Deus, porque ele pregava no tempo de Jeroboão II, que era um rei idólatra e perverso. Mas assim mesmo Deus usou Jonas, o profeta, para dizer para ele que Deus iria ajudá-lo. E realmente o reino dele cresceu bastante e foi muito abençoado. Então Jonas já tinha uma experiência da misericórdia de Deus para com pecadores. E aí Deus chama Jonas para pregar em Nínive, que, como já foi falado semana passada, era a capital da Assíria, uma cidade muito perversa. Hoje Nínive só poderia ser comparada com um cartel de narcotráfico ou uma organização terrorista. O exército de Nínive só podia ser comparado a isso. Eram pessoas extremamente perversas, cruéis, assassinas, torturadores, homens terríveis, e que já haviam feito certo mal a Israel, porque já tinham ido diversas vezes nas extremidades de Israel, a norte, e atacado e pilhado cidades e matado centenas, e era a grande potência da época. Então Jonas já tinha uma ideia de que a Síria era o maior inimigo de Israel da sua época, e sujeitava, já havia até uma profecia na época de Jonas, de que a Síria destruiria Israel. Então Jonas, que amava muito a sua pátria, ele resolve não fazer a vontade de Deus e fugir para Tarsis, uma cidade numa direção completamente diferente. Aos olhos humanos,
parece uma atitude normal, porque realmente ele viu, ele não queria perdão para a Síria, não queria perdão para Nínive. Os judeus, eles tinham essa mentalidade, né, de salvação é só nossa, gentio tem que perecer. Mas só que ele estava discutindo com o Senhor. Quando a gente desobedece uma ordem divina, na nossa mente a gente está se considerando melhor do que o Senhor. A gente está considerando que a gente teve um pensamento mais inteligente do que ele. Porque Deus mandou ir a Nínive. No meu raciocínio eu não devo ir a Nínive de jeito nenhum. Nínive não merece misericórdia. Então ele se considerou superior a Deus. E fugiu da face de Deus. Nós vimos que ele, quando a desobediência a Deus leva sempre uma descida. Ele desceu dos montes de Gileade para Jope, uma cidade marítima, perto ali na beira do Mediterrâneo. E aí ele desceu para o navio e desceu para o fundo do navio. E depois nós vamos ver que ele vai descer do navio para o mar. E do mar para o interior do grande peixe. E de lá para o fundo do mar. Até que o Senhor levanta de novo. Então, a desobediência sempre é descida. Então, nós vimos que Jonas pagou essa passagem, entrou nesse navio para Tarsis, pensando que conseguiria estar bem longe de Deus. Ou, pelo menos, Deus não teria o que fazer, já que ele estaria do outro lado do mundo. Como é que Deus ia usar ele em Nínive? Se ele estava do outro lado do mundo. Só que Deus iria arrastar Jonas até Nínive. Uma coisa que esse livro mostra é o poder e a soberania de Deus, e também o seu amor. Quem é o personagem principal desse livro? Todo mundo diria Jonas. O personagem principal desse livro é Deus. Deus nesse livro é o Senhor de tudo, Todo-Poderoso. Foi Ele quem mandou Jonas ir, foi ele quem criou a tempestade no mar, foi ele quem acalmou a tempestade, foi ele quem preparou um peixe para engolir Jonas, foi ele quem tirou Jonas, fez o peixe cuspir Jonas na praia, foi ele quem enviou Jonas de novo, foi ele quem produziu toda aquela conversão maravilhosa por meio do Espírito Santo, aquele grande avivamento na cidade de Nínive. Foi ele quem criou uma planta para trazer sombra a Jonas, e foi ele quem matou aquela planta. É o Senhor. Ele está em todas as coisas. E milagre para ele é algo simples. Ele é todo-poderoso. E mostra também a sua soberania. Jonas disse não, e Deus disse sim, e trouxe Jonas até onde ele queria. Para isso criou a tempestade, fez um rebuliço tremendo, até que Jonas foi. Ele é o Senhor. Se ele disser que você vai fazer uma coisa, você vai fazer. Não tem como não fazer. Você pode protelar, pode adiar, mas você vai fazer porque ele é o Senhor. Mas ele tem o tempo dele. Eu me lembro agora do pastor José, foi membro da nossa igreja. Desde os 20 e pouco, 30 anos ele queria ser pastor, já tinha no coração. Só com 50 ele se tornou pastor de uma igreja. Mas o Senhor o fez pastor, no tempo dele. Mas ele, quando chama, não adianta. Então, meus irmãos, a gente viu que houve uma grande tempestade no navio, a ponto de quase todo mundo perder a esperança de vida. Aí tiraram sorte para ver, né? Começaram a clamar o Deus deles e tiraram sorte para ver quem é que tinha responsabilidade por aquilo, e caiu em Jonas, e nós vimos isso. Olha o versículo 8.
quando a tripulação de marinheiros souberam que era Jonas, disseram assim para ele: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra e de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. E aí ele contou para eles que ele tinha recebido uma chamada para pregar em Nínive e tinha resolvido desobedecer e ir para Tarso. Agora você nota o que ele diz? Eu sou hebreu, ele não diz que é um profeta, eu sou hebreu, temo ao Senhor. Teme mesmo? Né? Temo ao Senhor, mas tive a ousadia de fugir dele, de desobedecer a ordem dele. Então, às vezes, a gente fala uma coisa, mas a nossa vida contradiz o que a gente fala. Não, eu sou temente a Deus, mas e cadê o respeito? Lembra quando Jesus falou: se vocês me chamam de Senhor, Senhor, por que não fazem o que eu mando? Ninguém pode ter direito de chamar Deus de Senhor, seu Senhor, se não tem a intenção de obedecê-lo, porque Senhor é dono do servo. Quando ele disse eu temo ao Senhor, ele já pela sua palavra foi condenado. Porque como servo de Deus, que teme a Deus, ele parecia não temer. Outra coisa que esse livro mostra, irmãos, é que Deus responde orações. É um livro de oração também. Deus responde orações. E você nota que Jonas, no capítulo 1, Jonas não ora. Porque ele está em desobediência. E quem está desobedecendo a Deus não consegue orar direito, não. Não consegue. Ele não ora quando resolve ir para Tarso, ele não ora quando entra no barco, quando compra passagem, ele não ora na tempestade, ele não ora quando chamam ele não ora junto com os marinheiros, ele não ora nunca, só dentro do grande peixe. Então Deus ouve a oração dos marinheiros, no capítulo 1, Deus ouve a oração de Jonas no capítulo 2, Deus ouve a oração dos ninivitas no capítulo 3, e Deus ainda dialoga e tenta trazer Jonas à razão no capítulo 4. Deus ouve oração. Ele é Senhor, Ele é todo-poderoso, mas ao mesmo tempo Ele é amoroso. Ele manda Jonas para pregar o juízo com a intenção de trazer o arrependimento para aquela cidade. E vocês vão ver aqui que, através da desobediência de Jonas, ele salva a tripulação do navio. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jonas amava a Deus, e mesmo a desobediência de Jonas trouxe salvação para os marinheiros, que se Jonas não resolve entrar naquele navio e na desobediência para Tarso, eles nunca teriam ouvido falar e nem teriam visto o poder de Deus como eles viram. Impressionante, irmão, impressionante. Esse livro é uma lição de como Deus age no meio da desobediência, no meio da confusão, e como Ele vai coordenando as coisas para redundarem em bênção e glória para o seu nome. Eu sou hebreu e temo ao Senhor. Quando ele fala Senhor aqui, é Jeová. Eu temo Jeová, o Deus da aliança. Verso 10 diz que então os homens se encheram de grande temor, porque a grande maioria da civilização daquela época conhecia o Deus dos hebreus, por causa do Êxodo. O que Deus fez a Faraó, ao Egito, todos conheciam. Como Deus sustentou lá e fez a Israel rodar durante 40 anos por causa da desobediência. E como Deus derrotou todas as 7 nações quando Israel entrou. A queda do muro de Jericó. Tudo isso era sabido das civilizações. Então, é interessante o seguinte, ele disse, eu temo ao Senhor, e ele não estava temendo muito,
mas os marinheiros se encheram de grande temor. Uma coisa que a gente vai ver nesse livro é que os ímpios e os incrédulos se comportam melhor do que o servo. Lamentável, os marinheiros se comportam melhor que Jonas, o povo de Nínive se comporta melhor do que Jonas. Então a gente vê aqui um homem de Deus se comportando tão mal que os incrédulos o superam. E por que a gente ainda encontra bondade na humanidade incrédula? Por causa da graça comum. A teologia chama isso de graça comum. Significa aquela graça que Deus estende a toda a humanidade. Deus, ele retém o pecado, ele freia o pecado e ele estende o seu amor de uma maneira que até o incrédulo conhece alguma coisa do amor. Até o pagão, o idólatra e o de outras religiões, ele tem uma certa consciência do que é certo e do que é errado. E eles desfrutam algo de amor, do amor humano e de consideração. Tudo isso porque Deus, ele quer preservar a terra para que através da igreja ele vá salvando o seu povo até o último dia. Porque se Deus tirasse a sua bondade sobre esse planeta e sobre os seres humanos, esse mundo já não existiria mais. Basta ver o número de ogivas nucleares. Dezenas de milhares de ogivas existem que dá para destruir a Terra centenas de vezes. Por que nunca ninguém apertou o botão? Na hora que um apertar o botão, todo o restante aperta. Até a ONU, o presidente da ONU estava falando semana passada que nós estamos à beira de um equívoco, uma distração, um erro para a gente dizimar a raça humana na Terra. Por que nunca foi dizimada? Quando a União Soviética foi dissolvida e ficou só a Rússia e as outras repúblicas, como a Ucrânia, foram todas separadas, vários paizinhos se formaram, paizinhos meio completamente sem noção, cheios de bombas atômicas. Por que nenhum deles foi? Por que o Irã, a Índia, o Paquistão, por que nunca soltaram bomba? Todos eles têm. O Irã não é comprovado, mas a gente sabe que deve ter. Agora, Paquistão, Índia, sabemos que tem. Coreia do Norte, Coreia do Sul. O que impede desses loucos apertarem e explodirem uns aos outros? Agora está Ucrânia e Rússia, agora China e Taiwan. A confusão está para acontecer no planeta. Por que ainda não foi destruído? Deus tem retido a mão dos homens. Vocês já ouviram falar na crise dos mísseis de Cuba? Se não me engano, em 62, 64, quando a Rússia, a União Soviética, instalou vários mísseis em Cuba apontados para os americanos. Foi na época do Kennedy. Rapaz, a guerra entre a União Soviética em Cuba e Estados Unidos, e lá também, só não aconteceu por um milagre. Ficou a segundos da ordem para apertar o botão. E Deus segurou. Então existe essa graça, não graça salvadora, tá? Mas é essa graça, essa bondade que Deus dá às pessoas para reter o pecado. Vocês veem a força, o poder e a maldade que o diabo tem, junto com milhões e milhões de demônios que ele tem. Seria suficiente para destruir a humanidade quantas vezes ele quisesse, mas Deus diz: não, você só vai até aqui, para lá você não passa. Deus controla tudo. Então, o verso 10 diz que eles temeram, né? Os homens se encheram de grande temor e lhes disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Eu falei na semana passada, né, que eles repreenderam o servo de Deus. Ímpios repreendendo o servo de Deus. Já falei para vocês que isso acontece. Se você der um mau testemunho,
O ímpio vai apontar o dedo na sua cara e vai dizer: você não é crente? Você não falou que é crente? Como é que você está fazendo isso? Como é que você está dizendo isso? Como é que você está se comportando dessa maneira? Então aqui está os marinheiros idólatras repreendendo o profeta de Deus. Então que a gente possa andar, como Davi uma vez escreveu, né, que eu possa guardar a minha língua, guardar a minha boca quando eu estiver na frente dos incrédulos. Que eu possa me comportar corretamente para eu não virar zombaria, para eu não passar o ridículo de ser repreendido por incrédulos, idólatras. Versículo 11, disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Eles estavam o barco estava para ser destruído, tá? Era vida ou morte ali. A tempestade não era aquela coisinha de jogar uma aguinha, não. Estava a ponto de estraçalhar o navio. E os marinheiros sabiam disso. Aí ele falou: os marinheiros disseram: a culpa é sua. O que a gente faz para aplacar a ira do seu Deus, vamos dizer assim? E no verso 12, ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Há uma grande dúvida aqui, se Jonas estava arrependido, e ele estava preocupado com os marinheiros, ou se Jonas estava realmente decidido a tirar sua vida. Me joga no mar aí que pelo menos eu não vou para Nínive. Eu morro, mas não vou para Nínive. E se é verdade isso, ele praticamente estava se suicidando. E isso é uma coisa importante e interessante, né, com relação à questão do suicídio. Mas ele disse: ó, lancem no mar. Você vê por aí que ele não era um homem covarde, ele não era medroso, ele não fugiu do Senhor por medo, ele fugiu do Senhor. Ele fala no capítulo 4, porque por causa da misericórdia de Deus, ele falou: eu vou ser levado para lá, eu vou pregar uma coisa e Deus vai perdoar, o povo vai se converter e vai se perdoar. Eu vou fazer papel de bobo, que foi uma coisa que ele deve ter pensado também, porque a mensagem dele seria: Nínive será destruída, e Deus não vai destruir, quer dizer, eu vou fazer papel de bobo, e ainda por cima os pagãos vão ser salvos. Então ele está fugindo disso, e agora ele fala: olha, me joga logo no mar de uma vez. Para mim, a mentalidade dele é essa mesmo: dá cabo da minha vida, mas eu não vou para Nínive de jeito nenhum. Então me joga logo no mar, que eu morra. É aquela hora quando você não pensa, né, e fala assim: então que eu morra então. Só que a gente vai ver, quando ele vai parar no ventre do peixe, ele muda logo de ideia, né? A gente fala assim: não, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Quando a morte vem chegando, você: opa, não, desculpa, eu não queria dizer bem isso, não. A morte não é nada boa de se enfrentar, né? Então, às vezes na nossa criancice a gente fala: quero morrer e tal, não quero mais saber. E a gente deve tomar cuidado, porque ele vai se dar mal assim durante um tempo, durante 3 dias, vamos dizer assim. Ele vai ficar no ventre do peixe, porque ele não pediu a Deus perdão. Você vê, ele não ora. Na tempestade, na hora que está todo mundo ameaçando de morte, ele podia ali orar: Senhor, me perdoa, eu errei, não quis ir para lá, agora o Senhor me perdoa, eu vou. Não, ele ainda não está quebrantado o suficiente. Me joguem no mar, a culpa é minha, matem-me logo, que aí vocês vão viver. Me joga lá, que eu creio que essa foi a situação dele mesmo. Levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Mas existe uma outra possibilidade, que eu acho muito difícil, os comentaristas também acham muito difícil, que ele não é do tipo de pessoa que
ama gentios. Ele desprezava os gentios, aqueles marinheiros eram gentios. E como eu falei na semana passada, irmãos, todos nós, às vezes, podemos ter culpa nisso. Porque hoje a gente não tem esse negócio de gentio e judeu, não é? Mas hoje a gente ainda tem esse negócio de... Tem muita gente que é da igreja que pensa assim: Deus veio salvar aquelas pessoas que são boazinhas, que são decentes, que são honestas, que têm um padrão de vida assim, mais ou menos. Aí Deus veio salvar essas pessoas. Deus veio salvar pecadores. Se entrar o Nildo está ali, se entrar ali pela porta o chefe do tráfico aqui, com uns 4, 5 armados na frente. Olha, nós vamos botar nossas armas aqui e vamos entrar, que a gente quer adorar a Deus, a gente quer participar do culto. Como é que você ia ficar? É a ideia. Para os judeus, os gentios, eles eram terríveis. Todos eles eram terríveis. Eles viam eles como a escória, eles chamavam de cães, o pior tipo de gente. E muitas pessoas ainda no meio evangélico têm essa ideia de que o evangelho é para aquela pessoa sociável. Ou então a gente diz assim: não, Jesus veio salvar todo mundo. Mas quando a gente se depara com um caso assim, a gente não acredita que possa acontecer de uma pessoa assim se converter. Por exemplo, a maioria dos crentes, alguns crentes, e principalmente a maioria dos incrédulos, dizem que o pessoal que se converte nos presídios é tudo mentira. Tudo mentira. Não tem um convertido de verdade, é tudo falso. É verdade que existe falsidade, sim, porque você se converte lá e você já começa a reduzir a pena, bom comportamento. Existe gente que faz, mas existe muito salvo lá dentro. Salvo verdadeiro. Poxa, se a gente não acredita que Deus pode salvar um prisioneiro no presídio, que Deus, que graça é essa, que poder é esse que só salva os bonzinhos? Então a ideia de Jonas muitas vezes está dentro do nosso coração. É difícil, nesses anos que eu converso com as pessoas, é difícil uma pessoa reconhecer que é verdadeiramente pecadora. Pessoa da igreja. Difícil a pessoa, não, eu sou um grande pecador. Não, difícil, muito difícil. Por isso que a Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence do pecado. Porque o ser humano não se convence do pecado sozinho, só com o Espírito. Então, lance-me lá na água. E agora a gente vai ver uma atitude, enquanto o Jonas não está nem aí para os marinheiros, e também não está nem aí para Deus, não quer saber de Deus, você vai ver os marinheiros sendo extremamente misericordiosos. É isso que eu falo, estou falando, que no livro de Jonas os incrédulos se comportam melhor que os crentes. Olha só, verso 13. Ele já tinha falado, o Jonas já tinha falado para eles: me lança no mar. Verso 13. Entretanto, quer dizer, apesar dessa ordem, lança-me no mar, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra. No original diz que eles fizeram tudo o que estava ao alcance deles. E eles eram homens experimentados no mar. Mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Quer dizer, quanto mais eles tentavam, mais a tempestade aumentava. Olha a soberania de Deus. Não adianta tentar lutar contra Deus. Eles estavam tentando escapar de Deus e Jonas está ali e Deus está dizendo: esse homem não pode ficar mais no barco. Eu tenho que levar ele lá para Nínive. Tira esse homem daí. Vamos lá. Quem pode lutar contra Deus? Tira ele daí. Eles estão lutando e o mar só aumenta. Só aumenta.
A Bíblia fala que não adianta lutar contra Deus. Versículo 14. Então clamaram ao Senhor. Lembra que eles começaram orando aos seus deuses? Agora eles estão clamando a Jeová. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida desse homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Rapaz, que coisa impressionante. Primeiro eles pediram permissão a Deus, eles sentiram que era isso mesmo, pegaram Jonas e lançaram, e assim que lançaram, acabou a tempestade, na hora. Então é o Deus que levanta as tempestades por causa dos seus propósitos e termina com as tempestades, também pelo seu propósito. Vocês notaram uma coisa? Jonas foi lançado ao mar à morte para que os marinheiros vivessem. Se Jonas não fosse lançado para morrer, os marinheiros morreriam juntos. Jesus disse que Jonas era um tipo dele, era um símbolo dele, porque Jonas vai ficar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e o Senhor também ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. E como Jonas foi cuspido na praia lá pelo peixe, assim também o Senhor, a terra retiraria, o Senhor sairia do túmulo vivo. E também aqui a gente vê um símbolo de Cristo, porque Cristo foi morto para que nós não sejamos. Jonas não foi morto, provavelmente. Há um grande mistério com relação a isso. Mas ele foi condenado à morte, ele foi lançado à morte. E os marinheiros foram salvos. E a gente vai ver, olha só os marinheiros, verso 16. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Há uma grande discussão também entre os estudiosos se os marinheiros se converteram ou não. Eu creio que eles se converteram. Eu creio que essa linguagem aqui é muito forte. E muitos comentaristas também acreditam. Eles temeram a Jeová com grande temor. Eles ofereceram sacrifícios a Jeová. Então eles pararam de fazer sacrifícios aos deuses. Pararam de temer aos deuses. E fizeram votos. Votos são promessas, compromissos, alianças. Tipo, nós te serviremos, nós creremos somente em ti. Eles começaram a fazer promessas. Vocês notam, irmãos, que quando diz que no versículo 10 que eles se encheram de grande temor pela primeira vez, uma das razões foi porque no verso 9 ele disse: eu sou hebreu, temo a Jeová, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então nota o seguinte, na época antiga, a época bíblica, assim como hoje, né? Parece hoje, né? Hoje nós temos um santo para o casamento, um santo para a chuva, um santo para dívida, temos um santo para proteger, temos um Deus para cada coisa. Assim também na época antiga, eles acreditavam que os deuses eram tribais. Então havia o Deus dos gregos, os deuses dos gregos, deuses dos romanos, os deuses de Nínive, por exemplo, era Dagon. O deus do Nínive principal era Dagon, aquele deus peixe. E foi um grande peixe que cuspiu Jonas na terra. Então eles achavam o seguinte, que cada cidade, cada região tinha um deus. E que também cada deus tinha uma especialidade. O deus da fertilidade, o deus da chuva, o deus do trovão, o deus disso, deus daquilo. Mas aqui ele fala, olha, eu temo a Jeová, que é o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E esse Jeová estava agindo no meio do Mediterrâneo, bem longe da terra dele.
Olha o que eles pensaram. Por isso que eles temeram. Falaram, não, esse Deus não é igual aos deuses. Porque nós saímos da Palestina já há horas, nós estamos no meio do Mediterrâneo, longe lá da terra do Deus deles, e ele age aqui. Que, irmão, interessante, né? A gente acha isso tão simples, mas o mundo todo, idólatra, acredita nisso. Vários deuses, um Deus para cada região, um Deus com cada missão diferente, e nós cremos num único Deus que é responsável por tudo, que criou o universo inteiro, que não disputa poder com ninguém e não dá nada para ninguém. Ele faz tudo em termos de toda a sua obra. Ele criou tudo. E ele decide tudo. E ele nunca teve conselheiro nenhum. Então eles temeram muito isso. Aí a gente vê então, irmãos, no verso 16, que provavelmente, muito provavelmente, aqueles marinheiros idólatras foram salvos graças à desobediência de Jonas. Incrível, né? É como se Deus... Jonas, vai a Nínive pregar. Aí Jonas corre e Deus... não sabe de nada, vai chegar lá no navio, eu vou salvar o navio. Você está pensando que eu vou salvar aqueles tripulantes, depois eu vou te levar a Nínive e a cidade vai ser salva também. Não adianta. Lembra quando o Senhor Jesus encontrou Saulo na estrada de Damasco? Duro é contra ti recalcitrares contra os aguilhões. O que ele quis dizer com isso? É que os bois, eles que puxavam os arados, eles tinham umas pontas de ferro nas laterais, para que ele não quisesse desobedecer o condutor. Toda vez que ele fosse para cá ou para cá, ele tomava uma ferroada, ele ficava no ritmo. Então o Senhor falou, olha, Saulo, enquanto você estiver me atacando e me perseguindo, e perseguindo a minha igreja, você está ferindo a você mesmo. E não está adiantando nada. Ninguém pode contra o Senhor. Ninguém pode frustrar os seus planos. Ele não diz em Isaías, agindo eu, quem impedirá? Quando eu estender o meu braço, quem poderá trazê-lo de volta? É muito bom servir um Deus assim, não é? Um Deus que não compete com ninguém, Ele é único. Ah, porque Deus e o diabo, tem crente que pensa que Deus e o diabo estão ali, né? Um ganha uma hora, outro ganha outra hora. Isso se chama dualismo, e quem crê nisso são os chineses, os hindus, o pessoal oriental que acredita nisso, os budistas. Mas o cristão não tem nada de dualismo. Deus é o Senhor, o diabo é apenas uma criatura abusada que está controlada por Deus. E Deus usa tanto o diabo quanto todo o demônio, o inferno inteiro, os anjos, tudo Ele faz com que redunde na sua glória. O diabo fica furioso. Imagina a raiva que o diabo deve ter, porque tudo que ele faz, quando ele vai ver no final, ele descobre que foi para a glória de Deus. Faz o negócio ali, vai. Como diziam os antigos, Tertuliano disse isso uma vez, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Cada mártir que o diabo conseguia matar, cada um que morria, 1000 nasciam de novo. Não adianta. Ninguém pode contra o Senhor. Então no verso 17, vem o Senhor agora agir de uma maneira impressionante. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Essa palavra do verso 17, deparou, é muito interessante. Talvez a tua versão não esteja essa palavra, mas deparou é muito interessante, porque eu estava vendo no dicionário. Deparar significa trazer de surpresa, trazer repentinamente. Quer dizer, o Senhor de repente vem com esse grande peixe vindo do nada, né? No exato momento. Irmão, pensa bem. Você sabe que os incrédulos, eles simplesmente zombam desse livro, né? Eles dizem que Jonas nunca foi engolido por um grande peixe, isso aí foi uma lenda, um conto de fadas.
Mas é engraçado que o Senhor Jesus no Novo Testamento fala sobre esse fato. Isso não é um conto de fadas, é uma realidade. E eles dizem o seguinte, porque certas versões da Bíblia vêm traduzindo baleia. Aí eles dizem, nenhuma baleia na terra tem uma garganta suficiente para passar um ser humano. Mas o texto hebraico não diz baleia, o texto diz peixe. Existe um monstro marinho, provavelmente exista, lá no Lago Ness, na Escócia, desde os meados do século XX, que existem testemunhos de que esse monstro marinho está lá, tiraram fotos, filmagens, troços gigantescos, as pessoas acham que é até pré-histórico. Ora, se existe um negócio desse, vocês acham que Deus não poderia, se ele quisesse fazer uma baleia com a garganta maior, ele não faria? Hã? Mas se não for uma baleia, um grande peixe, não pode fazer um grande peixe? A história diz que um tubarão-baleia já engoliu uma pessoa e essa pessoa sobreviveu. Ah, que bom, legal, provada a Bíblia. Que provado nada, mesmo que nunca tivesse acontecido, irmãos. Nós cremos no Deus do impossível. Deus criou esse grande peixe especificamente para Jonas. Você imagina o grande peixe crescendo. De quem é o pai e a mãe desse grande peixe? Próprio Deus. Ele mesmo criou, aí está lá ele pequenininho, anos atrás, crescendo. Para que serve esse negócio aí? É para Jonas. E está lá ele crescendo, anos e anos. Aí está lá no meio do oceano, passeando, e Deus... Tudo aqui nesse texto, no livro, é falou Deus e... Rapaz, estava lá no meio do oceano e Jonas lá no barco, e aquela tempestade toda, e Deus só... Peixe, para lá. E vem o peixe. Está lá. Na hora exata, porque Jonas tinha 4 minutos de vida, no máximo, talvez 3. Na hora que ele caiu no mar, e se ele, como isso é imaginação, mas eu fico imaginando que ele não quis nem nadar, que eu quero morrer, aí se joga lá, ele vai para o fundo, ele tinha 3, 4 minutos de vida, e o peixe chega exatamente na hora. Você crê nisso, irmão? Vou dizer para você, se você não crê, você não é crente, você não é cristão. Que esses cristãos fajutos aí pelo mundo afora que fica falando que não tem milagre na Bíblia, isso não é cristão. Para você ser cristão, você tem que acreditar em milagre. E milagre não se explica. Ah, nunca vimos um peixe que passe um homem pela garganta dele. E daí? Deus fez isso para passar. O maior milagre nem foi o grande peixe, nem ele engolir Jonas, mas foi Jonas sobreviver 3 dias dentro dele. Dentro do estômago do bicho, suco gástrico. Milagre extraordinário. E, irmãos, só para relembrar os irmãos, já falei isso um monte de vezes, mas já que nós estamos na passagem, né? Nós temos que ser cristãos a tal ponto crer na Bíblia, que se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o grande peixe, nós acreditaríamos. Mas isso é ser cego. Não. Isso é crer na Bíblia, a palavra de Deus. Porque Deus tem poder para fazer Jonas engolir uma baleia, se ele quiser. Um grande peixe engoliu Jonas. Jonas quis morrer, mas Deus não deixou. Deus não deixou ele morrer. Porque Deus tinha uma obra que ele tinha que fazer. Eu fico pensando, irmãos, aquele peixe foi o túmulo de Jonas. Muita gente fica discutindo, né, se ele morreu e ressuscitou. O texto não diz isso. Porque o pessoal fica comparando com o que Jesus disse, né? Ele, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, também o Filho do Homem será um sinal. Ele teve 3 dias e 3 noites no
grande peixe, eu vou estar no seio da terra. Então, muita gente acha que ele morreu e ressuscitou, mas o texto não fala isso. Então a gente não pode dizer isso. O mais provável é que ele foi preservado em vida, só que ele foi sepultado vivo dentro do peixe. Foi o túmulo dele. Ele morreria ali. Se Deus não preservasse ele miraculosamente 3 dias e o peixe não, outro grande milagre, né, o peixe soltar ele lá na praia, e praia aqui, claro que o peixe não foi até a areia e soltou, ali, onde o peixe pode chegar, soltou ele lá e ele foi andando até chegar à areia. Isso também foi um milagre extraordinário. Outra coisa que a gente fica pensando, onde o peixe soltou ele? Seria incrível se fosse na praia. Nínive não tem praia. Não fica no mar. Então ele soltou ele em algum lugar que ainda era distante. E aí falou, agora você vai. E ele foi. Então, irmãos, Jonas, simbolicamente, foi como se ele tivesse morrido, porque ele foi sepultado vivo. Já ouviu o caso de pessoas que são sepultadas vivas? Elas parecem estar mortas, enterram a pessoa e depois descobrem que ela estava viva. Horrível isso. Jonas, o túmulo dele foi aquele peixe. E na verdade, aquele não foi o túmulo dele, mas foi a salvação dele. Porque se o peixe não vem, ele morria. Impressionante a providência de Deus. Impressionante. Eu não vou entrar agora na oração toda, que não dá mais tempo. Mas eu quero lembrar para vocês no capítulo 2 que Jonas, agora ele vai começar a orar. Vocês imaginam, irmãos, você 3 dias e 3 noites dentro de um peixe. Uma tortura. Uma tortura. E dentro daquele peixe ele ora. Nunca ninguém orou num lugar tão esquisito. Nunca houve uma oração tão exótica quanto essa. Dentro de um grande peixe, ele diz, né, em grande angústia, ele clamou ao Senhor, e o Senhor o ouviu. E, quer dizer, depois que ele quase morreu afogado e que ele foi engolido pelo peixe, quando ele estava, como ele diz, lá nas profundezas do oceano, e já completamente entregue à sua vida, não tinha mais o que fazer, já estava praticamente morto, aí ele começa a orar. Quer dizer, quando nós oramos melhor? Quando nós chegamos ao fim dos nossos recursos. Quando nós entendemos que nós não podemos fazer as coisas que Deus faz. Nós não temos como viver a nossa vida sem a presença de Deus, sem o auxílio de Deus, sem o amor de Deus. Mas muitas vezes a gente vive, porque Jonas não orou no capítulo 1. E muitas vezes nós também não oramos. Nós passamos dia após dia, após dia, após dias, sem orar. Só falando com Deus de manhã e de noite, aquela coisinha, né? Oh, obrigado, obrigado, obrigado. Mas durante o dia, esquecendo dele, como se nós pudéssemos viver por nós mesmos. Eu estava vendo uma série que mostra um grupo de judeus, né? Rapaz, se era assim mesmo, que coisa! Para comer uma maçã. Bendito Deus de Israel que dá o fruto da macieira para podermos comer. E comia a maçã. Tudo que fazia. Acordava, bendito seja o Senhor que me preservou de noite e me permitiu acordar. Na hora de dormir, bendito seja o Senhor que nos dá o sono reparador e nos concede um dia. Nós vivemos sem oração muitas vezes porque nós perdemos a noção de dependência.
Porque quando a gente... Não é assim, você precisa de alguma coisa, tu não vai a alguém? Claro que você vai. Mas tu vai procurar quem pode te ajudar e tu vai lá pedir. Então a gente acha no fundo que a gente dá o nosso jeito. Ou que é tudo no piloto automático, né? Não, Deus vai fazendo, automaticamente Deus vai fazendo. Pode deixar com Ele que Ele vai fazendo. Mas Ele gosta que a gente fale com Ele. Que a gente peça a Ele o pão de cada dia. Peça a Ele a proteção. Peça o perdão dEle. Que a gente fale com Ele, converse com Ele. Mas a desobediência nos impede de orar. É aquele negócio, né? Se a gente furou com alguém, a gente fica sem graça falar com a pessoa, né? Então a gente faz uma coisa, faz outra errada, a gente fica, poxa, como é que eu vou falar com Deus? Em vez da gente chegar logo para Deus e falar com Ele, Senhor, perdoa, eu fiz isso, fiz aquilo, tremenda bobagem, não devia ter feito, me ajuda a não fazer mais isso. Não, a gente faz igual Jonas, a gente não fala com Ele, foge dEle, se esconde dEle. Mas de Deus não dá para se esconder. E aí a gente vê Jonas orando. Agora, o mais surpreendente é que Jonas vai orar, a gente vai ver semana que vem, ele vai citar mais ou menos 10 salmos. Ele era um homem que conhecia muito a Bíblia. E aí que a gente pergunta, o que adianta conhecer a Bíblia e ser desobediente? Conhecia muito a Bíblia, ele cita assim 10 frases muito semelhantes a 10 salmos. Então é salmo de ponta a ponta. Ele agradece, ele valoriza a salvação de Deus, ele fica todo feliz, todo contente, faz o voto de ir, vai. É o evangelista, o profeta, o pregador mais bem-sucedido da história, porque uma cidade inteira se converte, mas ele é o mais aborrecido profeta da história. Você vê, Isaías, quando ele disse assim, eis-me aqui, Senhor, envia a mim, Deus falou para ele, você vai falar, vai pregar, ninguém vai te ouvir. No primeiro dia de trabalho, Deus fala para ele, olha, teu emprego é esse, tu vai falar, mas não vai arrumar nada, você só vai fazer minha vontade, mas ninguém vai se converter. E ele conseguiu fazer isso por décadas. Agora Jonas vai 3 dias, falando uma mensagem de 4 palavras no original, e todo mundo se converte, e ele fica furioso. Quando você lê o capítulo 4, você vê um Jonas pior do que o primeiro capítulo. Aí você vê como nós, seres humanos, somos loucos. Depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que Deus fez, depois do milagre da salvação da vida dele, da salvação daquele povo, ele fica irado, ele trata Deus de uma forma, irmãos, desprezível. E Deus mostra, olha só, Deus mostra o amor dele pelos marinheiros no capítulo 1, Deus mostra o amor dele por Jonas no capítulo 2, Deus mostra o amor dele por Nínive no capítulo 3, e Deus mostra demais o amor dele por Jonas no capítulo 4, porque o que ele ouve de Jonas, ele devia executar Jonas naquela mesma hora, por falta de respeito, por blasfêmia, mas Deus ali conversando com ele, pacientemente. Coisa linda, como Deus pode ter tanto poder e tanto amor ao mesmo tempo. Na semana que vem, a gente vai entrar então nessa oração, vamos ver como ele pôde, como ele conseguiu dentro do peixe orar. E isso não deve ter sido rapidinho, ele passou 3 dias lá, e essa oração é só um resumo. Ele deve ter ficado orando bastante tempo, tinha bastante tempo, né? E
permitindo Deus também, a gente entra no capítulo 3. Existe uma questão, só para terminar, que muita gente pensa, mas será que Nínive se converteu mesmo? Eles simplesmente não fizeram um jejum lá e tudo, mas será? Abre Mateus capítulo 12, para a gente terminar. Por isso que a Bíblia ela é impressionante. A Bíblia ela se autoexplica, né? Tem respostas para perguntas nossas em outros textos. Mateus 12, 41. Palavras do Senhor Jesus. Os ninivitas ressurgirão no juízo contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Então Jesus dá o carimbo aqui, dizendo que os ninivitas vão se levantar no juízo como salvos, para condenar o povo de Cafarnaum, de Corazim, de Betsaida. Impressionante, não é? Não é uma coisa impressionante. As cidades ali da Galiléia que viram Jesus fazer coisas extraordinárias, endureceram o coração e a maioria não creu. E a cidade violenta e pagã de Nínive ouviu Jonas, um profeta de má vontade, com a mensagem sem esperança, uma mensagem monótona. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Parecia até aqueles discos quebrados. Né? Ainda 40 dias e Nínive só falava isso. E Deus usou isso para salvar milhares. E eles vão levantar lá no juízo e vão dizer para o pessoal que viu Jesus, olha, nós nos arrependemos com o profeta Jonas, e aquele que é muito maior do que Jonas, vocês viram e não ouviram, e não se arrependeram. Então aquele povo foi salvo mesmo, incrível isso. A graça de Deus é impressionante. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua bondade infinita, teu grande poder, teu grande amor. Tu és o Deus do universo, que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, e nada é impossível para ti. Ó Senhor, eu te peço que nós não sejamos Jonas, que nós não fujamos da tua vontade, do teu chamado, e que o Senhor possa nos usar para, assim como tu usaste Jonas, para que muitas almas sejam salvas através do nosso testemunho. Ou se uma alma for salva, já valeu a pena vivermos nessa terra. Abençoa-nos, ó Deus, que sejamos obedientes, que possamos ir aonde o Senhor nos mandar ir e não ir onde o Senhor nos proíbe ir. E que o Senhor continue sendo nosso Senhor, e que nós sejamos teus servos, e que tu, Senhor, possa salvar muita gente através da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.